4 ou 5 amigos debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos outros, entre 40 e 50 anos. Era provinciado, capitalista, inteligente e, ao que parece, astuto e cáustico. Quando, no meio da noite, a conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. A mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjectura ao menos. Nem conjectura, nem opinião. Um ou outro pode dar lugar a dissentimento. E como sabem, eu não discuto, mas posso contar um caso da minha vida que ressalta uma demonstração. Claro que, em primeiro lugar, não há uma alma, há 2. 2? Exato. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha para dentro e para fora, outra que olha para fora e para dentro. Podem se espantar, mas não me repliquem. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como as primeiras 2. Completa um homem. Agora preciso saber a alma exterior. Não é sempre a mesma. Não. Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Pela minha parte, conheço uma senhora que muda uma alma exterior 5, 6 vezes por ano, durante a estação lírica e a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substituída-se por outra, um concerto, um baile de cassino. E essa senhora, quem é? É parente do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião e assim outras mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Assim como o episódio que contei a vocês. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos em Jacobina. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alfares de Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isso foi na nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu alfares. Primos e tios foi uma alegria sincera e pura. E então uma das minhas tias, de Marcolina, que morava num sítio, escusou e solitária queria me ver e pediu que eu fosse a visitar e levar a farda. Chegando lá, ela me abraçava, chamava-me também de seu alferes. Achava-me um rapaz bonito, sempre alferes, era alferes pra cá, alferes para lá, alferes toda hora. Na mesa eu tinha o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imaginam se eu lhe disser que o entusiasmo de tia Marcolina chegou ao ponto de mandar por mim num quarto com um grande espelho, uma obra rica e magnífica que destacava do resto da casa. O espelho estava naturalmente muito velho, mas ainda via o ouro, comido em parte pelo tempo, tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande foi, como digo, uma enorme firmeza, porque o espelho era a melhor peça da casa. Mas respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente o senhor alferes mereceu muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que é natural. Os sentimentos da mocidade ajudou e completou. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as 2 naturezas equilibram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exército a patente. A outra sumiu no ar e no passado. Custa acreditar, né? Custa até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Vamos ver como ao tempo em que a consciência do homem se obtiverá e do alferes tornam-se viva e intensa. Porém, um dia, a tia Marcolina recebe uma notícia grave. Uma de suas filhas estava mal e a morte. Ela era uma mãe extremosa.
armou uma viagem, pediu ao cunhado que fosse ela e que eu tomasse conta do sítio. Fiquei só com os poucos escravos da casa. Confesso que desde logo cedi uma grande opressão. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada em alguns espíritos boçais. Notei mesmo em uma noite que os escravos redondavam de respeito, de alegria, de protesto. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta maldosa deles. Te matar? Antes fosse isso. Coisa pior. Na manhã seguinte, acordei só. Os escravos seduzidos por outros, ou de um movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Me encontrei só, sem mais ninguém. Corri a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém, um molequinho que fosse, parece que isto é melhor do que ter morrido. Era pior, não por medo, juro-lhes que não tinha medo. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência de ação muscular. A minha solidão tomou proporções enormes. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo do que o dia, mas a noite era a sombra, era a solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Acham graça? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Ou seria bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Eu tenho uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando. Um sonâmbulo, um boneco mecânico. Vão ouvir coisa pior. Convém-lhes dizer que desde que ficará só, não olhará só uma vez. Para o espelho, não era abstenção, deliberidade, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me 1 e 2 ao mesmo tempo naquela casa solitária. Mas no fim, 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de me achar em 2. Olhei e recuei. Minha figura não era nítida, inteira, mais vaga, esfumada, difusa, uma sombra. Então tive medo. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com um gesto de mau humor. E ao mesmo tempo olhando para o vidro, o gesto lá estava, mais disperso, engraçado, mutilado. De vez em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma, difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Se foram capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga-me. Lembrei de vestir a fada de alferes. Me aprontei todo e como sempre estava de frente do espelho. Levantei os olhos e o vidro reproduziu. Então minha figura inteira, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era o mesmo, o alferes, que achava a alma exterior. Daí em diante virei outra pessoa. Cada dia, uma certa hora, me vestia de alferes e sentava diante do espelho, lendo, olhando, meditando por 2, 3 horas inteiras. Com aquela rotina pude passar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Daquele dia em diante, Jacobina sabia que sua alma exterior havia consumido a interior. Quando se olhava no espelho como Jacobina, não reconhecia a imagem refletida, mas ao se vestir de alferes, a sua persona voltava à existência, seu próprio eu social, dominando a percepção de identidade. Quando os outros voltaram a si, o narrador nem os esperou responder e levantou-se para sair. Afinal, quem somos nós quando ninguém nos vê? Rapazes? 5, 6, 7, 8. Saudade! Olha, gente, Vai, você... Linda, meu amor, Você é muito criativa. Tchau! Tchau! Diga-me. Por que 4 ou 5? 2, 1. Quando os outros voltaram assim,
O narrador nem os esperou responder e levantou-se para sair. O narrador nem os esperou responder. Não vai ganhar. Ah não, Theo! Não sei o que eu falei. Exato. Tu falando agora de bater palma. O momento que isso foi na nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu alface. Eu bati.